do dia a dia, para as coisas do mundo, para os trabalhos do mundo normal. E o terceiro, o cérebro, o moral, né? A parte superior, não o terceiro cérebro, a terceira parte, digamos assim, vinculada à moralidade, vinculada à oração. E pela relação de ódio entre eles, o que acontece? Fica bloqueado essa terceira parte do cérebro para o encarnado. Então ele leva o dia a dia da vida numa maior atribulação, fazendo as coisas que ele tem que fazer, mas completamente estabanado, completamente perdido. Ele sonha, acorda mais cansado porque digladiou no plano espiritual, ele volta mais extremado ainda, né? Não tem repouso, e eles acabam num hospital psiquiátrico, né? E aí, depois de tanto esse sofrimento, Calderaro chama uma especialista que realiza a desobsessão entre eles, né? Aí não preciso narrar mais outros detalhes, né? Vamos vincular de forma mais curta aí o estudo. Aí o outro caso é da Julieta. A Julieta é alguém que se prostituiu. Ela se prostituiu porque ela tem que sustentar a saúde da mãe e o dinheiro que a mãe deixou de trabalhar na costura, e ela própria na costura já não estava conseguindo recursos para, digamos assim, suprir as necessidades maternas, e assim ela busca a prostituição. Mas vejam bem, os espíritos superiores analisam muito mais os motivos do que as práticas em si. Então ela é atendida por uma equipe espiritual porque ela está caminhando para uma encefalite letárgica. Ela já não realiza mais orações, ela não se julga mais digna de orações. Ela fica com aquela energia mental e os pulmões ficam absorvendo aquela energia mental deletéria. Ela está caminhando para essa doença encefalite letárgica que vai, digamos assim, levá-la a complicações físicas muito significativas. Depois entrem aí e vejam aí quais são as consequências, né, da encefalite letárgica. Ela vai ficar sem falar, ela vai ficar com os movimentos corporais restritos, enfim, muitos problemas aí, mas ela vem atendida e isso é justamente evitado pela equipe espiritual. Tem outro caso de uma criança de 8 anos de idade, né? Que na vida anterior, numa insurreição, ela aproveitou a insurreição que surgiu no país e ela eliminou e fez mal a muitos inimigos, né? Então, com isso, ela passou 200 anos no plano espiritual, em regiões negativas. Não, ficou 2 séculos, 2 séculos, por mais de 200 espíritos a atormentando. Então eles emitem sobre o perispírito, a região cerebral dele, uma energia negra, que assim compromete a área de Broca. A criança, até quando reencarna, ela não fala. Compromete a área de Wernicke, então ela vai ter dificuldade da interpretação. Compromete a parte cerebral responsável, aquele V responsável pela sensibilidade, pela parte motora, as partes laterais pela auditiva, aqui atrás pela visão. Então, enfim, ela renasce, ela não se movimenta, ela não fala, ela não anda, ela nem senta, então vê o grau, ela não ouve, enfim, não vê, tá com muitas debilidades. De todos aqueles mais de 200 espíritos que ficaram atormentando ele, tem só 2, né? Só 2. E esses 2, que ainda o atormentam dentro da sua própria casa, serão os seus irmãos, né? Não é uma beleza? Aqueles que o odiavam vão passar a amá-lo com a reencarnação. Por isso, aquela questão do esquecimento, fazer esquecer e fazer progredir, né? Então aí vejamos, às vezes a gente leva uma vida, faz um mal aqui, faz um mal ali, mas a gente não tem uma noção das consequências 300 anos à frente, 500 anos à frente, 1000 anos à frente. Podemos tratar casos do livro Nos Domínios da Mediunidade, em que uma mulher ela está sofrendo 1000 anos depois
porque no século X, né, ela sugeriu ao marido matar os seus próprios pais para que eles ficassem com os bens dos pais, né? E depois de 1000 anos ela está ainda sofrendo consequências daquilo, estando encarnada, imagina. Porque nem no plano espiritual não interrompe o sofrimento, porque a justiça segue seu curso lá ou aqui. São falas literais de Kardec aí nesse mesmo capítulo. Aí, bom, vamos lá, o outro caso de Marcelo. Ele tem epilepsia, né? Ele também, uma pessoa com muitos recursos, digamos assim, e títulos, fez o que não deveria com outras pessoas, foi muito ser viciado no plano espiritual. Quando ele reencarnou, foi maltratado no plano espiritual. Quando ele reencarnou, até os 7 anos, tudo bem. Quando ele chega aos 14 anos, ele começa a ter crises de epilepsia, né? A epilepsia tem 2 razões. Às vezes são influências espirituais, às vezes são causas físicas, ou às vezes há uma terceira causa, como é a do Marcelo, né? Não é uma influência espiritual e não é uma causa física. O que é? Ele retira os arquivos com um acontecimento, com uma espécie de gatilho que ocorra, e ele retira dele próprio aqueles arquivos do que ele havia vivido no plano espiritual após os erros cometidos numa encarnação. E ele volta à crise epilética por relembrar das sevícias que ele sofreu no plano espiritual. Então, digamos assim, não está sofrendo uma obsessão, mas se passar um espírito inferior ali, ele lembra, ele recorda e tem o processo de epilepsia. Mas no caso dele já é uma recuperação, né? Ele já não precisa tomar medicamentos e choques, ele está numa família espírita e ele vai receber um grande percentual do seu tratamento através da dedicação ao espiritismo nas casas espíritas, né? E é o que todos nós podemos fazer, né? Outro caso é do aborto, um aborto mal sucedido pela Cecília, que vai levá-la a falecer, e ela vai rolar em regiões de trevas piores que a região umbralina, região de trevas, por um prazo que nem o Calderaro sabe dizer qual é o limite. No digladiar com aquele filho que iria nascer por intermédio dela, eles não eram em vida anterior umas pessoas muito afinadas, eram um tanto inimigos, e agora, pela intenção dela de praticar o suicídio, a questão vai se agravar, né? Ou também fala, então, ó, só o item que Kardec está falando do suicídio, da loucura, nós estamos abrangendo com todo o livro nos domínios da mediunidade. Ele vai falar que uma das principais causas das nossas loucuras, que tem milhões de loucos ou semiloucos, ou com alguma debilidade com relação à questão sexual, né? Com relação à questão do sexo, que o sexo é uma necessidade da alma, né? Mas que nós devemos sublimar. Os nossos interesses sexuais, eles não serão destruídos, eles serão transformados. E, obviamente, não vão exigir de nós, homens medianos, uma conduta do santo, né? O santo também já teve instintos sexuais como nós, e não é razoável que dos homens medianos seja exigida uma conduta do santo. Mas nós já podemos, diz o livro, fugir dos excessos, fugir das aberrações, para que nós melhoremos, para que nós não derrapemos, né, em consequências mentais mais difíceis. Tem o caso do Fabrício, que ele está caminhando para a esquizofrenia. Quando novo, mas era o filho mais velho, no leito de morte de pai, então veio um momento muito solene, ele prometeu ao pai dividir a herança com seus 3 irmãos, mas foi o que ele não fez. Através de advogados, ficou com toda a herança para ele, os irmãos ficaram na miséria e ele, com todo o dinheiro da família, curtiu a vida. Curtiu a vida e quando chegou lá na frente, fez o raciocínio mental de retorno, foi em busca dos irmãos, mas todos já tinham falecidos na miséria, né? Na miséria. Então ele começou a dialogar com o passado. Já não queria mais o contato com nenhum amigo, com nenhum familiar, receava que
o que era ali trazido de alimento pudesse estar envenenado, enfim, ele está caminhando para uma esquizofrenia. E a equipe espiritual vai, digamos assim, ele já está caminhando também para o desencarne, vai fazer o desencarne dele em prol da esposa e dos filhos, né? Que oram por ele, que cuidam dele, vão realizar o processo de desencarne dele. Então, vê, às vezes, esses desvios nossos morais que levam a um gozar da vida material pode ter consequências muito significativas lá na frente. Tem o caso da Antonina, que ela é uma alma maravilhosa, uma alma super bondosa, e viveu uma vida dura se protegendo. Se eu bem me recordo, aos 8 anos ela se tornou órfã de pai, ou antes disso. E com 8 anos ela já ajudava a mãe, trabalhando e cuidando da irmã. Aos 20 anos a mãe falece, só ela fica cuidando da irmã mais nova, até que a irmã se casa, e então ela aí vai cuidar de si. Cuidar da sua própria vida, depois de todo esse tempo. Mas veja, foi um tempo de proteção para ela, porque o trabalho nos protege, a dificuldade da vida nos protege. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que diz, né, que a pobreza é uma prova mais facilitada do que a riqueza, porque a riqueza leva à prática de todos os excessos. Então ela vai cuidar de si depois sem ter tido os sonhos juvenis ou as ilusões da juventude. Não teve tempo para isso em função do seu trabalho. Quando ela vai cuidar de si, ela começa a auxiliar um jovem que ele é estudante de medicina. Ele, porém, eles tinham uma certa relação. Depois que ele se forma, ele a troca por uma outra mulher mais jovem, da alta sociedade e tal. Então, por esse motivo, ela vai se suicidar. Ela quer se suicidar. E é uma alma maravilhosa. E quer cometer o suicídio, vê que coisa. Só que Calderaro põe ela para dormir e ela recebe a visita daquela que foi sua mãe, daquele que foi um homem com quem ela se relacionou em vida anterior, espíritos superiores, espíritos muito elevados, levam ela para um curso e ela volta, já está numa situação melhor. O outro caso é de Antídio, né? Antídio, ele está muito vinculado à bebida alcoólica, já recebeu tratamentos de Calderaro para apaziguar o efeito e verificar a melhora que surge quando não se está bebendo, mas não teve jeito. Então Calderaro vai fazer o processo contrário. Agora ele vai deixá-lo com dor por um prazo de 2 a 3 meses no hospital, para que ele possa refletir, porque a dor sempre é amiga. Então o Calderaro sai atrás dele, vem os espíritos que são familiares dele, desencarnados, pedir para Calderaro. É assim que a coisa funciona. Nós somos uma família só, intercedemos uns pelos outros. E ele encontra ele numa festa, dançando, e as pessoas encarnadas na festa dançando, a imitar com a dança os trejeitos simiescos dos espíritos inferiores presentes, e ele encontra o Antídio tendo um processo alucinatório, porque o álcool deu uma certa liberdade perispiritual dele, e ele está recebendo aquelas mensagens mentais dos espíritos que estão bebendo nele. Não é bebendo com ele, é bebendo nele, porque eles se alternam para beber na região estomacal os fluidos alcoólicos que o Antídio libera. E com esse contato, tendo o álcool provocado essa certa liberdade, essa certa separação entre o espírito e o corpo, ele está vendo as visões desses espíritos inferiores que andaram por regiões inferiores. Então ele vê morcegos, ele vê cobras tentando enforcá-lo, ele tem um grito. E Calderaro, o que ele faz então? Dessa vez ele dá uma energia tão luminífera no coração dele que o coração dele para, né? Depois ele é levado para o hospital, vai ficar lá de 2 a 3 meses sem alívio do dor para refletir nos erros oriundos disso. E um dos últimos capítulos ele fala justamente daqueles que... Porque o que diz Calderaro? Que os transtornos mentais, que a loucura, é quando nós nos rebelamos contra o sofrimento. Quando nós nos rebelamos, nos revoltamos contra a disciplina. E assim queremos fugir dos ensinos superiores. Ora, mas
nessa tentativa de se libertar dos ensinos superiores, a gente cai em ensinos mais rígidos. Então eles chegam no hospital psiquiátrico aqui da Terra e tem uma mulher no século XX que ela está falando como se ela fosse uma marquesa do tempo do Império. E realmente ela havia sido marquesa. Mas naquele século XX ela está vivendo a vida anterior, falando dos seus inimigos, falando do seu contato com o imperador, né? E André Luiz, que é auxiliar Calderaro, diz, não, nós não temos tempo. E nem imagina que o auxílio nosso vai resolver esse problema assim de imediato aqui. Essas pessoas aqui necessitam de anos para que haja alguma produtividade de efeito de melhora nelas. Então não é o momento agora. Não vamos fazer nada, não. E aí ele vai seguindo em frente. Tem uma outra mulher que vai receber a visita do esposo. Mas como o esposo foi inimigo dela da vida passada, então a esquizofrenia tem muito a ver com a vida pregressa. Ela não quer receber o esposo. Na vida atual, ele a ama. Na vida passada, eles foram inimigos. Ele quer visitá-la com bons sentimentos, bom coração. Ela não quer a visita dele. Ela não quer a visita dele num grau tão significativo que ela fica com o corpo retesado e cai desmaiada. E a enfermeira que vai atendê-la, então ela não quer receber o marido, porque ela está vivendo a vida anterior. E um caso mais grave era um homem sedutor, né, que vivia seduzindo as mulheres em vida passada. E o que acontece? Então as mulheres começaram a endereçar para ele uma energia de ódio. E ele foi, então, por essa energia de ódio, decaindo. E agora ele está completamente influenciado pelos espíritos inferiores, num processo muito significativo, porque lembro daquela história da licantropia, do livro Libertação. Ele se acha um leão em um dia. No outro dia, ele diz ao enfermeiro, não, agora eu sou uma árvore. Então vejam, o caso dele é muito mais grave. Então só o livro No Mundo Maior é um livro que fica aí a sugestão de leitura para vocês, que trata só desses desvios mentais e do trabalho dos espíritos para que nós não caiamos em função da revolta ou da fuga do ensino, da dor, que nós não caiamos em questões mais significativas. E os espíritos vêm nos ajudar disso. Mas vamos voltar agora então para o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. São 13 mensagens. A primeira mensagem é de Lacordaire. Ele fala que o homem, para bem sofrer, para sofrer com resignação, que é o que interessa, ele tem que realizar orações e ele tem que ter uma fé ativa, uma fé viva, ou seja, tem que trabalhar, tem que fazer e tem que orar, de forma que nós consigamos, após um determinado tempo de vida, dominar os nossos ímpetos de cólera, de impaciência, de desespero. Veja o que ele fala, não é? E assim nós iremos à boa colônia espiritual. Não é que nós vamos eliminar a cólera, não, mas nós temos que dominá-la. Não é que nós vamos eliminar a impaciência, o desespero, não, nós temos que dominá-los, nos sobrepor racionalmente e sentimentalmente à impaciência, à cólera, o desespero. A próxima mensagem é a mensagem de Santo Agostinho, o mal e o remédio. Santo Agostinho vem dizer que os profetas já falavam que aqui era um local de dores, de ranger de dentes, e que as nossas próprias provas, nós as escolhemos. A solução é a mesma que aponta Lacordaire: oração e fé viva, fé ativa no trabalho, de forma que essas provas todas que nós escolhemos, levemos a vida e sigamos o exemplo de Jó, que do máximo caiu ao mínimo, foi parar num monturo de lixo, né? No monturo de lixo, mesmo, quer dizer, numa situação de maior dificuldade, ele agradecia a Deus por estar sendo tentado. E diz Santo Agostinho que levemos a vida de forma que quando chegar o momento final da vida, o nosso corpo caia ao chão tendo convulsões, palavra literal do livro, mas o espírito possa pairar em regiões celestes, cantando com os
cantando com os anjos hinos de agradecimento. E é justamente a vida de Paulo, né? Quando Paulo é decepado, a cabeça decepada em Roma, Emmanuel relata que o corpo caiu como um despojo ali sem qualidade, em contorções. Mas a alma ouviu hinos sagrados em regiões elevadas e ele determinava todo o percurso para agradecer a Jesus. Depois encontrou Abigail, Estevão e o próprio mestre, né? Depois a outra mensagem é de François Nicolas Madeleine. A felicidade não é deste mundo, né? Ele fala que todo mundo sofre na Terra, e mesmo a pessoa que seja jovem, poderosa e rica, ela reclama. Mesmo a que reúna todas essas três condições, está sofrendo na vida. Então a gente tira duas conclusões, diz François Nicolas Madeleine, né? Que, como diz o Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo e que não faz sentido nós invejarmos os ricos. Ora, então ele diz, se a Terra é um mundo de expiações, ou seja, a finalidade da Terra como mundo de expiações e provas, para que serve um mundo de expiações e provas? É um mundo prisão, é um mundo para receber pessoas deserdadas de outro lugar. Podem confirmar isso no capítulo 3, as mensagens de Santo Agostinho. A finalidade atual da Terra que está mudando, porque nós estamos aí até sobre influência de uma pandemia, acelerando, em poucos dias, fazendo com que nós progridamos séculos. Como diz alguma questão, acho 700 alguma coisa do Livro dos Espíritos, né? Mas se a Terra está ainda nessa classificação de modos de provas e expiações, passando por uma transformação, existe um outro mundo e outro local próximo até da gente, que é um mundo que é ainda de carne, mas que o homem é muito melhor, né? Diz François Nicolas Madeleine. Ora, ele naturalmente está se reportando a mensagem do capítulo 3 de Santo Agostinho, que o homem do mundo regenerado, ele tem sensações e desejos? Tem. Mas não com as paixões que nos escravizam no mundo de provas e expiações. E que nesses mundos, todos se dirigem a Deus, no mundo de regeneração. Ora, não tem ateu. Então não tem ateu no mundo de regeneração. Todos se dirigem a Deus, se esforçam para progredir, diz Santo Agostinho no capítulo 3. E François Nicolas Madeleine retrata isso. E ele vai falar então da Terra. Mas e a Terra? Vai ficar sempre com esta finalidade? Não. Que a Terra já começou o seu processo de transformação, que é um dever nosso propagar o Espiritismo, falarmos do Espiritismo a todos os nossos irmãos, porque essa é a tarefa do Espiritismo. Regenerar o planeta Terra, nos tirar do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Podem confirmar lá a mensagem de François Nicolas Madeleine. Então, essa é a finalidade do Espiritismo. Então, quando bate lá as Irmãs Fox 1848, opa, vamos acordar, é hora da vossa regeneração, vamos seguir para a regeneração. E o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo é o retrato desse momento, em que tocam as trombetas, o comandante toca as trombetas, e os anjos, como estrelas cadentes, vêm nos cercar para nos conduzir ao mundo de regeneração. Então essa é a missão do Espiritismo, e François Nicolas Madeleine diz que é um dever que nós, digamos assim, propaguemos o Espiritismo. Depois a mensagem é a mensagem de Sanson a respeito das mortes prematuras, que nós não devemos julgar a justiça divina através da nossa justiça, que nós muitas vezes vemos o mal onde existe o bem, né? Que mais vale nas nossas famílias que morram jovens com idade inferior a 20 anos. Quer dizer, ele diz que é preferível a morte de jovens a que eles se percam na vida do mundo, caindo nas tentações, revoltando-se com as tentações e passando por consequências, às vezes, séculos, como nós já retratamos aqui, nos efeitos das revoltas que surgem das tentações do mundo. É preferível uma morte jovem do que esse tempo todo de sofrimento, né?
e que nós não devemos, então, julgar a justiça divina pela nossa. Nós não enxergamos o bem, mas tudo o que acontece tem uma finalidade extremamente útil. E ele diz que esses entes amados nossos que partiram estão conosco muitas vezes, muito frequentemente, que os perispíritos dele, sendo que intercesseado, nos envolvem, nos protegem, e que se nós endereçarmos a eles bons pensamentos, eles também se alegrarão. Mas se nós tivermos um grau de tristeza exagerado, eles também sofrerão, porque diz a dor exagerada, diz Sanson, é uma revolta. É um grau de revolta contra Deus. É uma falta de fé. Então, que tenhamos fé, né? E não enviemos mensagens indevidas a esses nossos entes amados. A outra mensagem é de Fênelon: se fosse um homem de bem, teria morrido. Que nós, muitas vezes, observando quando um homem mau escapa de um perigo, dizemos, se fosse um homem de bem, teria morrido. E é uma verdade. Diz Fênelon que isso é uma verdade, porque o homem que cumpriu a sua tarefa, ele tem até a sua prova, a sua vida no mundo de expiações, uma prova encurtada, como tem no livro Obreiros da Vida Eterna. Um caso em que a pessoa trabalhou tanto que ela encurtou a vida sem que fosse considerado suicídio. Mas que aquele que é mau, às vezes nem começou a sua prova. Então, assim como o prisioneiro que ganhou a liberdade deve ser liberto, aquele que não ganhou a liberdade deve continuar preso. Essa é a mensagem de Fênelon, né? A outra mensagem é tormentos voluntários, ainda é Fênelon. Ele diz que o homem poderia ser relativamente feliz na Terra se não procurasse, né, a felicidade nos gozos materiais, que a procurasse nos gozos da alma, que são um prenúncio da felicidade futura. Mas ele diz coisa curiosa, que o homem cria para si tormentos que está na sua mão evitar, e que o homem sofre então com a inveja, com o ódio, enfim, com os sentimentos negativos nossos, né? Mas que o homem que está satisfeito com a vida que leva, satisfeito com os bens que tem, ele já adquire uma calma. E tendo essa calma, ele já está com algum grau de felicidade. Aí Fênelon pergunta, será que já não é a calma já não é algum grau de felicidade nessa tempestade em que nós vivemos? É verdade, né? Delphine de Girardin, ela vem falar a respeito da desgraça real. Que todos nós nos enganamos a respeito da desgraça real, vendo a desgraça num fogão sem fogo, num fogão sem lume, ou quando um credor nos ameaça, ou na morte de uma pessoa amada, ou nas traições, no desnudar do orgulho. E que ela diz que nós estamos enganados, porque isso não é desgraça. A desgraça real, ela diz para a gente dizer que um fato é bom ou é mal, a gente tem que analisar mais as consequências do fato do que o próprio fato em si. E que um fato, né, ele é mais desgraçado se ele produz uma alegria momentânea que leva à ruína. E o outro fato que causa uma viva dor atual, mas que leva a um estado futuro melhor, esse é um bom acontecimento, né? Ela compara, então, dizendo que a tempestade, que muitas vezes nós nos assustamos porque a tempestade arranca árvores, mas essa tempestade vai retirar os miasmas do ar, de forma que os homens farão menos sintonia com essa energia negativa e praticarão menos atos maus que têm graves consequências e também ficarão menos doentes. Ela diz, a tempestade, que parece o mal, ela é, na realidade, um bem. Então, nesse sentido, que nós devemos analisar mais o futuro do que o presente para analisar o que é desgraça, ela vem dizer que a desgraça é a felicidade, que a desgraça é a alegria, que a desgraça é a satisfação dos nossos desejos, que a desgraça é a satisfação do nosso orgulho, porque estando bem hoje, subitamente nós podemos ser levados
a efeitos de consequências mais doloridas do que todos os credores que possam nos ameaçar. E diz ela, né, os que choram, que fiquem felizes, os que estão felizes, que tremam, porque essas serão aí as consequências, né? A outra mensagem é de François de Geneve, ele vem falar a respeito da melancolia. Vem dizer que às vezes nós estamos assim, mais ou menos bem, e surge uma tristeza vaga. Uma tristeza vaga que a gente não sabe a origem, não sabe a razão. Ele diz que essa tristeza vaga tem por causa um desejo nosso de estarmos em mundos melhores, de voltarmos a regiões nas quais nós já tivemos lá. E que nós não nos aflijamos, que levemos essa vida cumprindo as nossas tarefas, né? Com devotamento, com abnegação, porque toda a sabedoria humana se resume nessas palavras, diz o Espírito da Verdade no capítulo 6. Então, seguindo com devotamento e com abnegação, cumprindo as nossas tarefas, nos resignando com as nossas dores, após a nossa morte, espíritos nos levarão a lugares em que eles são inacessíveis às aflições. Depois a mensagem é de um anjo da guarda, né? As provas voluntárias, o verdadeiro silício. Que nós podemos perguntar se é justo que nós abrandemos os nossos sofrimentos, que nós abrandemos as nossas dores e que é justo que nós procuremos retirar os espinhos dos nossos pés. É justo abrandar o sofrimento. Então surge a pergunta oposta: é razoável também agravar as minhas provas? Depende. Se nós buscamos agravar as nossas provas para trazer benefício aos outros, isso é ótimo. Se nós nos privamos do sono para velar a cabeceira da cama de alguém que não é só o nosso parente, de outras pessoas, que nós nos ressintamos do frio e da fome por ofertar agasalho e alimento aos outros, esse agravamento de prova digamos assim, bem feito e deve ser realizado. Agora, aquele que visa só o bem pessoal, em que eu me isole do mundo, ou que eu, com cilícios, aqueles instrumentos de tortura, comece a se viciar ou pratique jejuns exagerados. Isso não, esse não é um suplício, um suplício agradável, porque a gente precisa de toda a saúde do corpo para cumprir as tarefas e que já nos devamos estar satisfeitos com o grau de prova que Deus nos dá, que já é bastante significativo. Que se queiramos siliciar alguma coisa, siliciemos o nosso espírito, os nossos espíritos, submetamos-nos às provas da injúria alheia, submetamos o nosso espírito às agressividades dos outros, às falas, às torpezas, enfim, que maceremos